Precisa de crédito? Então solicite agora mesmo. Acesse bnb.gov.br, clique em solicitar. Precisa de crédito? Então solicite agora mesmo. Acesse bnb.gov.br, clique em solicite seu crédito e siga os passos. Na tela de login, insira o nome de usuário ou e-mail e a senha. Se você ainda não tem registro, preencha os dados solicitados. Na primeira tela, você pode acompanhar suas solicitações em andamento. Para iniciar um novo pedido, clique em Nova Solicitação. Informe se já é cliente do Banco do Nordeste. Caso você ainda não seja cliente, precisa preencher o cadastro digital antes de prosseguir. De volta à solicitação, preencha seus dados, selecione sua agência, escolha a finalidade do crédito, detalhe os itens a financiar, confira os dados e aceite os termos de declarações e autorizações. Se precisar corrigir algo, clique em Anterior. Tudo certo? Então é só enviar e aguardar o retorno da sua solicitação. Viu só? É simples. Solicite já seu crédito do Banco do Nordeste, porque aqui tem parceria. Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do ProBusiness Futuros. Hoje vamos falar sobre o futuro do varejo, as mudanças para os próximos anos, bem além do e-commerce. Vamos lá falar sobre esse tema? Pois é, existe uma demanda crescente de renovação no mundo dos negócios, uma demanda por inovação, por renovação. E para inovar é preciso muito mais do que se adaptar a essas tecnologias vigentes. É preciso revolucionar o novo. Com o ProBusiness Futuros 2021, vamos incentivar e inspirar essa revolução nos negócios, valorizando o que cada empreendedor tem de melhor. E este ano queremos trazer um diálogo aberto sobre diversidade, humanização e experiências, fazendo uso da tecnologia como propulsor desses valores. Já queremos agradecer ao Sebrae e à Luz Criações pela realização desse evento, a co-realização do administradores.com, Banco do Nordeste, que é o patrocinador master desse encontro, também o patrocínio da Pomar Marketing Consultoria e o apoio da CDL João Pessoa e Conselho Regional de Administração da Paraíba. Antes da gente começar, eu quero já convidar você que está aqui com a gente participando a participar mesmo. Durante todo esse encontro vai ser um bate-papo e a sua participação é importante demais. Então, durante as palestras, o bate-papo dos nossos convidados, vocês são convidados também a participar, enviando perguntas aqui no nosso chat, falando das experiências de vocês, falando de onde vocês são, que isso tudo vai engrandecer demais o nosso diálogo. Nós sabemos que 2020 foi, sem dúvidas, um dos anos mais desafiadores para os varejistas do Brasil e do mundo. A pandemia obrigou o mercado do varejo a passar por diversas mudanças e atender várias exigências num curto espaço de tempo, impactando no comportamento dos consumidores e criando uma série de tendências para o presente e para o futuro. Quando falamos em tendências, precisamos pensar a partir da transformação no setor, que foi acelerada pela pandemia, e refletir no crescimento do mercado online. Isso todo mundo está bem ciente, está vivendo isso, né? Isso porque repensar o formato dos negócios e criar alternativas inovadoras frente a esses desafios impostos pela crise é fundamental para liderar as transformações digitais no varejo, recuperar a economia, abrir novas oportunidades para as relações de consumo. Claro que para falar sobre esse tema, nós convidamos um time de feras, pessoas que entendem sobre o assunto. Nós vamos conversar hoje com Dorival de Oliveira, que é formado em Engenharia Eletrotécnica, possui MBA em Engenharia pelo Instituto Mauá e Sustentabilidade pela FGV. Também o Luiz Augusto Vergueiro, que é engenheiro de produção mecânica pela Escola de Engenharia Mauá e especialista em administração geral, Business Administration and Management pela Fundação Getúlio Vargas, também a FGV. Rubens Batista, que é CFO do Martins Comércio e Serviços de Distribuição, e o Tiago Guerra, que é formado em Engenharia Civil pela UFMG e possui
MBA em Finanças pela UFPR. Pessoal, muito boa noite para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Tiago, Dorival, também os nossos outros convidados, o Rubens e também o Luiz. Boa noite para vocês. Vamos começar com o Dorival de Oliveira, se apresentar um pouco, falar um pouco sobre esse tema que é tão importante que a gente está conversando hoje. Dorival, boa noite para você. Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui conversando com vocês, aprendendo, trocando ideias. Agradeço a todos aí pela oportunidade de estarmos juntos aí esse tempo. Acho que é extremamente importante a cada dia que passa nos conhecermos e aprendermos um com os outros. Passamos aí por um período, estamos passando, né? Por um período extremamente difícil, mas eu acho que já enxergamos uma luz no fim do túnel quando todos juntos procuramos aí essa saída. Como você bem disse, bom, acho que só para falar um pouquinho do Dorival, sou casado, tenho 3 filhos, fiz engenharia, estou no sistema McDonald's há 25 anos, hoje cuido de 40% da operação e do sistema de franquia, desenvolvimento, já cuidei também, trabalhei 10 anos antes na Caterpillar, que vocês todos devem conhecer, e depois vim aqui fritar batata e fazer sundae, que eu acho que e atender de perto o cliente. Acho que mais para frente a gente vai poder conversar bastante sobre o tema, mas tenho certeza que estamos no caminho certo. Todos nós juntos, como dizia o nosso famoso fundador, ninguém pode quando todos estamos juntos. Então, eu acho que juntos, como brasileiros, como seres humanos, como pessoas de negócio, como pessoas que temos família, eu acho que juntos estamos encontrando um caminho que tenho certeza que vai ser de sucesso para todos nós. Deixo aí os colegas se apresentar. Dorival, obrigado, tá? Luiz Augusto, boa noite para você, tudo bom? E aí, gente, tudo bem? Pô, que prazer poder falar com essa turma aqui, né? Acho que um pouco do que o Dorival falou, né? A gente vem passando por um período difícil, onde, né, as conexões físicas elas não acontecem mais com a frequência que elas poderiam acontecer, né? Numa condição normal, né? Acho que tem o desafio enorme, né, das empresas, né, de conseguir se manter. Felizmente, né, o Mercado Livre, por ser uma empresa de e-commerce, né, conseguiu se posicionar bem e atender e suportar, né, os consumidores e as pessoas e as empresas, né, para poder continuar fazendo seus negócios, terem acesso aos produtos. Então, é um prazer poder dividir aqui com vocês. Eu estou há quase 3 anos no Mercado Livre, mas estou na área do e-commerce já há mais de 10 anos. Passei pela indústria, passei por outros ramos de negócio, mas sempre trabalhando com logística. E, putz, é uma área que eu amo bastante, né? E ela é extremamente desafiadora para o Brasil, né? Para o empreendedor brasileiro. Então, vamos aproveitar essa oportunidade aí, dividir os nossos aprendizados e as nossas aflições, né? Do dia a dia aí, que só nós empreendedores sabemos como que é, né? Então, prazer falar com todo mundo e estou à disposição. Obrigado, Luiz. Rubens, boa noite para você, tudo bom? Boa noite. Bom, é um prazer aqui, como meus colegas falaram, estar aqui com vocês. A minha experiência foi toda em varejo de distribuição. Eu comecei como trainee no Carrefour, depois fui expatriado, depois fui para o Macro. No Macro eu fui VP da Operação América do Sul, presidente da Operação Brasil. Atualmente eu estou no Martins. O Martins eu tenho um chapéu tanto de CFO como diretor executivo da nossa rede Smart, que é uma rede de 600 lojas de varejo alimentar, né? E é um prazer aqui poder discutir esse assunto, como o próprio Dorival e o Luiz Augusto falaram, que é tão apaixonante, né? Então, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Obrigado, Rubens. Boa noite para você também. Agora o Tiago Guerra. Tiago, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiro, agradecer aqui o convite, né, e prestígio de vocês aqui, da gente falar um pouquinho e aprender juntos. Acho que tema
super legal de discutir, de falar sobre. É o nosso dia a dia, né? Eu também aqui estou muito próximo de empreendedores todos os dias aqui com o nosso negócio. Então, é sempre um prazer falar disso. Eu acho que não num momento muito bom, né? Estamos falando de uma pandemia, então, naturalmente, a gente traz com isso muito aprendizado, desafios de um mercado que se transformou ao longo desses últimos meses ou anos já, né? Já deu mais de um ano aí já de uma realidade nova. Mas sempre um prazer estar aqui para poder falar de empreendedorismo, de futuro, de inovação, que eu acho que é um pouco do que a gente acredita. Aí, falando um pouquinho de mim, então, sou o Thiago, a turma aqui me chama de Guerra, é só o sobrenome mesmo. Trabalho na Stone já há 6 anos, sempre orientado a como a gente leva melhores soluções para os nossos lojistas e empreendedores, que é a nossa razão aqui dentro, né? Para falar um pouquinho de Stone, para quem não conhece, também trazer um pouco do que hoje a gente faz aqui, né, e como a gente move esse ponteiro para ajudar o empreendedor brasileiro. Stone é uma empresa brasileira, tá? Que tem como missão atender o empreendedor da melhor forma, facilitar o dia a dia, a gestão dos negócios, dos PJs, né, para que a gente consiga ter aí uma missão que de toda forma é difícil, que é empreender no Brasil, mas minimamente com um caminho pavimentado, né? Que a gente de alguma forma possa ser esse meio para que isso aconteça. Então esse é um pouquinho do que a gente faz por aqui, e a gente é basicamente uma solução de produtos financeiros para o nosso lojista, para o nosso empreendedor aqui no Brasil. Então, sempre um prazer. Primeiro, de novo, obrigado aqui pelo convite, pelo momento aqui para a gente conseguir discutir e compartilhar um pouco de experiências. Obrigado, Tiago. Então, pessoal, a gente vai começar agora os nossos tópicos, começar o nosso bate-papo. Vou repetir mais uma vez para você que está nos assistindo, você pode participar sempre que quiser aqui da nossa conversa, tá? Essa conversa é com você também, é só enviar sua pergunta, seu questionamento, até sua experiência, né, sobre o tema que a gente estiver falando no nosso chat. E aí você conversa lá com a gente, nós vamos separando algumas dessas perguntas, tentar responder todo mundo até o fim desse nosso encontro. E vai ser um bate-papo aberto. E os nossos convidados podem participar sempre que quiser, vai ser uma conversa bem dinâmica. A gente começa falando sobre o impacto da pandemia, né? Grande parte dos empreendedores não vivenciou nada parecido, não havia vivenciado nada parecido no cenário de 2020, que está agora um 2020.2, né? A gente está vivendo 2021, mais ou menos o que a gente viveu no ano passado. E apesar de termos enfrentado crises severas em 2008, 2016, nada se compara com essa crise atual que estamos vivendo, quando empresas de itens não essenciais tiveram, inclusive, que encerrar atividades em pontos de vendas físicos. E eu queria começar perguntando, diante desse cenário, quais as principais estratégias que vocês, nossos convidados, adotaram para que suas empresas sobrevivessem a essa crise? Queria começar pela ordem que a gente já fez aqui a apresentação, e aí vocês podem seguir essa ordem, mas também podem aí conversar com o que o outro está falando. Começar com o Dorival, então? Vamos lá, Dorival? Vamos lá. Bom, gente, acho que eu lembro das situações difíceis que começamos a passar, né, e das decisões difíceis que tivemos que tomar. Afinal de contas, eu acho que ninguém tinha nenhum conhecimento sobre como passar por uma pandemia. Mas a empresa tem como valor pessoas. Nós somos uma empresa de pessoas. Nós geramos experiência para o cliente, que são pessoas. E nós temos hoje aproximadamente 40 mil pessoas no sistema, que somos nós, colaboradores, que trabalhamos para criar essa experiência para o cliente. E a decisão mais difícil foi tomada no dia que a gente teve que sentar e estabelecer qual era a nossa estratégia. E nós estabelecemos que a nossa estratégia seria cuidar das pessoas. Nós fomos a primeira empresa do serviço de alimentação, de proporcionar uma alimentação com local para os clientes sentarem, a tomar a decisão de fechar todos os salões, independente de lei, independente de regra de município ou de estado, nós tomamos a decisão de fechar todos os salões. Para quê? Para proteger as nossas pessoas e proteger os nossos clientes. Aí começou a loucura de você começar a criar, apesar de nós já termos procedimentos muito fortes de segurança alimentar, de segurança das nossas pessoas e dos clientes,
nós tivemos que nos adaptar à pandemia. Então, começamos a fazer todas as intervenções que teve que ser feita no sistema drive-thru para proteger as nossas pessoas e o cliente, no balcão, criar procedimentos novos, álcool gel, máscara, para vocês imaginem comprar máscara para 40 mil pessoas, e assim foi, mas sempre o nosso foco foi e continua sendo proteger as pessoas. E, obviamente, fortalecer aonde a gente poderia atuar e aonde nós podemos atuar. Nós somos já muito fortes no sistema da drive-thru, então nós fortalecemos esse sistema. Nós já vínhamos assim com uma demanda forte no delivery, e só para fazer um parênteses aqui, há 3 anos atrás nós suspendemos o delivery no sistema, poucos restaurantes ficaram com delivery, mas depois de 1 ano e meio a gente retornou. Então, quando começou a pandemia, fazia um ano, vamos dizer assim, que a gente tinha retornado ao delivery. Então, foi todo montado um sistema para poder também potencializar o sistema de delivery nosso e, obviamente, procurando proporcionar sempre a melhor experiência para o cliente. O que é a nossa experiência? A nossa experiência é entregar uma refeição quente com produtos prontos, frescos, o mais dentro do nosso padrão possível. Sabemos que ainda temos que melhorar muito, mas sempre procurando focar de modo que o cliente, na sua casa, no drive-thru, ele possa sempre ter a melhor experiência. Dentro disso, neste foco, é que nós estamos estabelecendo as nossas estratégias desde o início da pandemia e tem dado certo. Não estamos, vamos dizer assim, aonde a gente gostaria, mas sempre melhor do que poderíamos estar. E esse é o nosso passo, é o passo dia a dia, olhando o negócio diariamente, olhando todas as oportunidades que temos, não só de melhoria, mas também as oportunidades que temos de atender melhor esse nosso cliente. Afinal de contas, o nosso foco é o cliente. Como eu costumo dizer, o centro de tudo que a gente faz é o cliente. Tudo aquilo que a gente faz que não estiver nesse centro, não estiver nesse foco, temos que repensar se realmente temos que fazer. Obrigado, Dorival. Luiz, fala um pouquinho aí da tua experiência nesse período de pandemia. Vamos lá, deixa eu conectar. Bacana ouvir o Dorival e ver atrás do Guerra, né? Exatamente a fala, né, dele, né? De que no final das contas é o cliente no centro do nosso negócio, né? Bom, nós do Mercado Livre, né, de certa forma, passamos por um período de um crescimento absurdo, né? Definitivamente a pandemia forçou, né, os consumidores de um lado, né, a usarem essa estrutura, né, remota, digamos assim, de compra, e do outro lado, né, o apoio aos vendedores para também manterem os seus negócios, né? Então, conectando um pouco do que é o propósito do Mercado Livre, né, que é democratizar o comércio e o acesso ao dinheiro, né, o Mercado Livre reforçou todas as suas estruturas no que toca essas duas pontas, né? E aí, óbvio, a logística ela tem um papel primordial para poder fazer essa conexão. Num primeiro momento ali, coletando os produtos que estão, né, nessas lojas, né, nessas empresas que tiveram que baixar suas portas, né, levamos esses produtos, né, para as operações de fulfillment, que é especificamente o que eu toco dentro do Mercado Livre, né? São operações que a gente armazena o estoque dos vendedores da plataforma e depois, num segundo momento, quando há uma venda, a gente separa, embala e conecta isso à nossa malha de distribuição. Então, todo esse processo aí, né? Ele se amplificou enormemente por conta dos volumes, dos crescentes volumes, né? E dentro do que a gente tinha como plano, né? De crescimento para os anos sequenciais, né? A gente acabou ocupando a capacidade, né? Então, os CDs que a gente tinha, que teriam um crescimento em 2 ou 3 anos, eles se ocuparam e bom, agora a gente vem num processo aí, né, de ampliação dessa cobertura, né? Isso vale para os CDs de fulfillment, né, que é onde a gente armazena os produtos, mas também para as operações que vão até
o last mile, né, que é a operação que a gente chega na casa do consumidor, né? Então, em termos de capacidade operacional e de volume transacionado, né, o crescimento ele foi enorme nessa pandemia, né? Somado a isso, a gente tinha, para o time da logística, todo o cuidado, né, para poder garantir que essas pessoas estivessem protegidas, né? Então, na cadeia como um todo, né, se implantou um protocolo, né? A gente iniciou esse processo em meados de março, que foi o momento em que começaram a chegar situações mais críticas, e a gente já tinha, de alguma forma, um plano estruturado definido, né? E, basicamente, o que a gente construiu, né? A gente passou a monitorar, né, os cruzamentos das pessoas nas operações, né? Então, algumas operações com milhares de pessoas, né? As operações de fulfillment têm uma mão de obra intensiva, então a gente trabalhava em células e existia uma forma de acompanhar quais eram as pessoas que se cruzavam entre si para, eventualmente, se tivesse algum tipo de contaminação, né, pelo Covid, a gente isolava essa célula e aí mantinha essa turma acompanhada e monitorada, né, para garantir a segurança deles e do restante, né, da população que está trabalhando, né? Toda essa parte de infraestrutura, né, de álcool gel, né, os medidores de temperatura, né, os procedimentos de identificação, toda a estrutura de refeitório, vestiário. Então, esse foi um processo todo que, da noite para o dia, ele teve que aparecer e ser implantado, né? Então, acho que a disciplina, né, na execução, para poder garantir a saúde, foi o que nos protegeu ali e nos deu sucesso, né? Então, acho que, de um lado, né, um crescimento muito grande, né, dos negócios, né, por conta da amplificação que a pandemia nos gerou, e, por outro lado, um cuidado e uma preocupação com as pessoas, né, com os processos e os procedimentos de saúde dentro da operação, para garantir que o mínimo de pessoas fossem, né, contaminadas ou tivessem qualquer tipo de problema, né? E uma história bacana de contar é que a grande maioria das pessoas que tiveram, né, Covid, graças a Deus a gente não teve nenhum caso dentro de todas as nossas operações de falecimento, felizmente, se contaminaram no ambiente externo, né? A gente não teve nenhum caso de contaminação cruzada dentro das operações. Então, esse eu acho que é um feito, né, de sucesso em conseguir manter o negócio funcionando com os cuidados para poder garantir a saúde das pessoas, né? Que é o mais importante. Com certeza. Obrigado, tá, Luiz? Rubens, me fala um pouquinho aí da tua experiência. Já vou dizer que o pessoal aqui já está participando, enviando pergunta. Pode enviar pergunta que o pessoal vai responder daqui a pouco. Vamos lá, Rubens. Ok, obrigado. Bom, no nosso caso, eu acho que não muito diferente do que os meus colegas falaram antes. A gente trabalhou em 4 frentes, basicamente. Primeiro, proteção de pessoas, né? Proteção e gestão das pessoas, então adotamos todos os protocolos, as pessoas que tinham problemas de comorbidade ou que eram de situação de risco, nós enviamos para casa, nós pegamos todo o nosso televendas e enviamos para casa também. Na realidade, nós reduzimos as pessoas no escritório, nós tomamos uma decisão porque nós temos operações no Brasil todo e muitos CDs, e a maior parte do nosso pessoal é um pessoal que opera CD, então nós, na administração, optamos por trabalhar fisicamente em respeito aos nossos colegas que também estavam expostos. E a gente sabia da nossa função social, né, de chegar mercadorias aos diversos pontos de venda do Brasil. Nós servimos cerca de 130 mil clientes, pessoa jurídica, todos os meses, né? Fora os milhares de pessoa física que a gente atende no nosso e-commerce pessoa física, e fora as lojas, e fora os que nós atendemos via as lojas Smart. Então, isso foi a primeira coisa. A segunda foi também proteção do caixa, né? Isso é extremamente importante. A gente, então, basicamente, olhamos
reforçamos as nossas linhas de crédito, monitoramos muito, passamos a monitorar muito vendas e estoques, porque houve uma mudança no mix de venda, então os sistemas já não estavam tão atualizados, né? Os sistemas que trabalham muitas vezes com dados históricos, eles têm um tempo para reaprender, né? Então a gente teve que passar a fazer pedido na mão, até para poder garantir que a gente estava com os produtos que os nossos clientes precisavam, né? Como o próprio colega falou, no primeiro momento você vender álcool gel, não era um item que a gente tinha em grande disponibilidade para vender para todo mundo, né? Então, a gente teve que fazer isso. Revisamos os limites de crédito também, tanto os limites de crédito que a gente dá para os nossos clientes, até para poder evitar que nós tivéssemos problemas e eles tivessem problema também de se endividar. Outra coisa importante, o terceiro ponto importante foi a manutenção da operação. Então, os nossos motoristas, como eles iam ser alimentados com tanta coisa fechada. Então, nós montamos um esquema que os nossos representantes comerciais, nós temos cerca de 4.500 representantes comerciais no Brasil, eles se organizaram, a gente os ajudou para prover alimentação para os nossos motoristas, e na realidade toda a parte logística que passou a trabalhar muito mais do que trabalhava antes, como o Luiz Augusto falou, o crescimento, principalmente o digital, a gente tinha uma operação digital que era 10% do negócio, ela virou 60% do negócio, então foi um crescimento muito grande, né? E, sem dúvida nenhuma, a gente também, um quarto item foi olhar oportunidades, porque sempre numa crise há oportunidades, né? E, principalmente, o que a gente viu é a integração de canais, né? On e off, né? O digital e o físico, né? A revisão de sortimento foi uma grande oportunidade para revisar o nosso sortimento, né? A gente apostou também muito no nosso canal de e-commerce. O nosso e-commerce foi uma oportunidade, uma descoberta, pessoa física, né? Principalmente foi uma descoberta para nós, foi um vetor de crescimento grande. E também aproveitamos para simplificar as estruturas. Foi um grande aprendizado, né? Você tem que ser um pouco mais descomplicado e aprender a trabalhar assim, né? Então, sem dúvida nenhuma, foi uma grande oportunidade para nós de aprendizado. Eu acho que também temos que reconhecer que o varejo alimentar, em função de ser um negócio, os negócios que a gente vende, principalmente varejo alimentar, lojas também de outros tipos de clientes que nós servimos, são lojas de material de construção, eles eram essenciais e, como tal, não sofreram tanto. Muito pelo contrário, eles passaram a capturar momentos de consumo diferentes, né? Então, por exemplo, substituir a alimentação fora de casa, passou-se a comprar vinho, snacks para poder comer em casa. As crianças que antes se comiam na escola passaram a comer em casa e o supermercado foi o principal fornecedor disso. Então, foi um momento que, sem dúvida nenhuma, o varejo alimentar ele foi muito beneficiado, né? O construção também foi muito beneficiado, principalmente porque nós estamos em pequenas obras, né? Nós basicamente fornecemos para pequenos varejistas que eles estão em pequenas obras, ou seja, eles fornecem para pequenas obras, não são para grandes construções, né? E sem dúvida também, sem dúvida nenhuma, a parte de eletro foi muito beneficiada, porque todo mundo precisava de um computador, né? Melhorar o seu computador, o seu telefone e tal, e a gente é grande vendedor de eletro também. Então foi um momento de aprendizado. A gente pôde colocar testar os nossos protocolos, principalmente a questão principalmente como a gente reage a crises, e assim, aprendemos muito. Eu acho que ninguém estava preparado para uma crise como essa. No entanto, eu acho que você ter um pouco de bom senso e um pouco de experiência pregressa foi fundamental, né? E sem dúvida nenhuma, como os meus colegas falaram antes, você colocar o cliente no centro, e quando fala colocar o cliente no centro mesmo, né? Não só como cliente, mas como pessoa física, né? Porque atrás de uma pessoa jurídica existe uma pessoa física, faz todo sentido, né? Então foi assim, a gente conseguiu sobreviver, crescemos muito ao longo dessa crise, né? Saímos bem mais fortalecidos, né? Do que entramos. É isso. Obrigado, Rubens. Guerra,
Sua vez agora. Legal. Bom, acho que compartilho muito do que os colegas comentaram aqui. Estou numa sala da empresa e aí tem um pouco do que, de fato, foi muito do que a gente se debruçou e preocupou, né, ao longo desse tempo. Acho naturalmente, numa pandemia, uma crise sem precedentes, né, e não esperada, tem sempre um primeiro impacto, né, nas operações da empresa, e muito de uma sobriedade, serenidade em como a gente lidou e como a gente iria passar por isso, né? Então, no nosso negócio aqui, a gente se preocupou muito e atuou muito em duas frentes de forma muito clara, assim, né? A primeira delas diz muito sobre esse cara aqui, o nosso chefe, né, que é o empreendedor brasileiro. Então, a primeira coisa que a gente foi entender era como que a gente suportava e garantia a sobrevivência dos mais de 600 mil lojistas que a gente tinha aqui, junto com a nossa cadeia de serviços, né? Então, eles são hoje o coração do nosso negócio e sem eles a gente não funciona. Então, todo o trabalho, discussão e toda tomada de decisão interna que a gente teve aqui dentro do nosso negócio foi pensando em como a gente dava condições, subsídios, formas de fazer com que esse lojista sobrevivesse, né? O sobreviver é estar de porta fechada e de alguma forma conseguir vender, conseguir pagar as contas, segurar 1, 2 meses para poder ver o que ia acontecer nos próximos, porque a gente não sabia até quando isso duraria, né? E qual seria o timing de uma pandemia como essa. Então, todo o trabalho, discussão e todas as cabeças pensantes dessa empresa estavam voltadas em como a gente, de fato, garantir a sobrevivência do nosso lojista, né? Ele é o coração do nosso negócio. E aí, nessa linha ainda, a gente trabalhou muito forte aqui com os nossos times de tecnologia, desenvolvendo soluções, produtos e ofertas, né? Para, de alguma forma, ir nesse encontro, né? Então, para trazer algumas das coisas que a gente acabou trazendo junto a essa base de clientes, né, e ao mercado de uma forma geral, a gente criou aqui internamente uma plataforma para atender esse lojista nessa venda não presencial, que foi uma plataforma chamada Compre Local, em que a gente regionalizava, né, o acesso, né, a essa plataforma pelos nossos lojistas e fomentava nas mídias com que os consumidores usassem essa plataforma. Então, isso foi uma forma de dar visibilidade para os nossos lojistas e de trazer alguma venda não presencial, né, para esse lojista físico. Então, esse foi um trabalho que a gente desenvolveu aqui durante esse processo. A gente deu acesso fácil, né, junto às nossas plataformas, ao uso dos links de pagamentos. Então, esse foi também um ponto crucial aqui e naturalmente muito utilizado pelos nossos lojistas, para que de alguma forma ele conseguisse explorar outros canais que não a loja física, então redes sociais, por exemplo, e ainda assim conseguir converter uma venda à distância. Então, esse foi um trabalho também em como a gente dava essa ferramenta para o nosso lojista que até então é um brick and mortar, né, um cara físico, né, nativamente físico, para que ele pudesse ter uma primeira experiência de uma venda não presencial, né? Então, esse foi um trabalho também feito aqui às pressas. A gente tinha recém-lançado um produto muito simples de utilizar para geração de links de pagamentos e boletos, então foi naturalmente muito utilizado também nesse momento. E a gente trabalhou internamente em como que a gente levava uma oferta de crédito, né, para essa base de clientes. Então, foram mais de 50 milhões distribuídos para essa base de clientes e lojistas em ofertas de crédito para esse lojista lá na ponta conseguir segurar o negócio. Então, esse foi um pouco do trabalho, do grande trabalho. A gente continua pensando aqui em formas de garantir a retomada dessa economia, com que esses lojistas voltem a prosperar, como já faziam antes da pandemia. Esse é um trabalho contínuo, a gente ainda não venceu essa guerra. O Dorival mesmo comentou, né? Ainda não acabou, mas seguimos aqui firmes aqui no propósito de manter a economia girando e os nossos lojistas aqui, de alguma forma, faturando também, né? E aí teve um outro passo importante, eu até pesquei aqui nas perguntas, a gente vai falar mais depois, mas teve um passo importante que foi até interno, e aí já falo da nossa segunda vertente aqui de atuação, mas que foi aprender a interagir e se relacionar com esse lojista de forma remota, né? Num primeiro momento, a gente teve o nosso time remoto, e a gente é muito
gosta muito do olho no olho, de estar próximo e com a barriga no balcão junto com o lojista. É a nossa forma de fazer. A gente tem hoje mais de 3.000 agentes espalhados pelo Brasil que visitam lojistas diariamente. Então, a gente teve que se reinventar também nessa comunicação e relacionamento, né, diária. E aí eu vi até uma pergunta perguntando um pouco sobre como foi esse trabalho e se a produtividade se manteve no home office, né? Então, foi sim um desafio para a gente aqui também adequar as nossas estruturas de operação para conseguir trabalhar de forma remota e atender a nossa razão, o lojista, e também ensiná-lo a fazer a mesma coisa, né? Porque no fim ele também se relacionaria com o cliente final de uma forma remota nesse primeiro momento, pensando em negócios não essenciais, como o Rubens mesmo comentou, e a realidade de vários, né, daqui da cadeia. Então esse também foi um grande desafio que a gente teve aqui. E aí na outra vertente a gente focou muito em gente mesmo. Acho que as nossas pessoas, em como a gente dava condições para esse trabalho e como a gente se preocupava em tê-los saudáveis, seguros, que era para a gente muito importante, com todos os protocolos de segurança para, de alguma forma, fazer alguma retomada, monitorando região a região do Brasil, em como a gente poderia ser suficiente para o nosso lojista e, ao mesmo tempo, não expor e garantir a segurança das nossas pessoas. Então, acho que esse foi um ponto crucial aqui, muito naturalmente debatido, para que a gente conseguisse também garantir, de alguma forma, a saúde e segurança de todos que estavam aqui, os nossos, hoje, mais de 10.000 colaboradores. Então, de fato, um grande desafio, um momento diferente, mas que também, como o Rubens comentou, traz oportunidades da gente pensar o nosso negócio, olhar para o que a gente está fazendo, entender o que é importante, como a gente atende melhor o nosso lojista, como a gente leva soluções de forma simples, de rápido entendimento, para que a gente consiga também evoluir e acompanhar a evolução do que é esse mercado, essa digitalização, né? Um movimento que a gente já vem vendo acontecer e que naturalmente a gente trabalha para fazer parte disso e dar soluções para que isso aconteça também. Então, acho que foi um pouco disso o grande desafio aqui. Acho que o Caio travou aqui. Isso, travei, voltei. Está conseguindo me ouvir? Estamos sim, Acho que a estamos sim. internet deu uma oscilada por aqui. Completou aí o raciocínio, Guerra? Fechei. Fechou, né? Vamos entrar no próximo assunto, que inclusive o Rubens falou um pouquinho sobre isso, que é a expansão do varejo online. Desde o início da pandemia, isso aumentou a competição, trouxe mais lojistas para o e-commerce. Um bom exemplo é o setor dos supermercados, né, que tradicionalmente o menos digitalizado do varejo, mesmo com um segmento sendo considerado essencial e mantendo as portas abertas. Os principais players do mercado tiveram aí um aumento de 80% nas vendas, logo no início da pandemia, né? Foi um crescimento muito grande, o Rubens até falou sobre isso, o ritmo acelerou, né, posteriormente. E eu queria saber de vocês, a gente nem precisa seguir aquela ordem, né? Quem quiser começar a falar sobre esse tema pode ficar à vontade. Eu queria saber de vocês, num cenário bastante desafiador que a gente está vivendo, como é que a tecnologia pode ajudar essas empresas varejistas a superar o momento e até impulsionar os negócios? Posso falar um pouco aqui da visão, e aí peço também que os colegas complementem aqui e construam também. Mas o que eu vejo, né? E aqui falando como um player de tecnologia, orientado a como a gente traz soluções e viabiliza, né, a venda e o negócio a evoluir, né? Eu entendo que num momento como esse, o trabalho é muito em entender quais são os potenciais canais, né? Acho que a gente fala muito disso aqui, em como a gente consegue avançar sobre outros canais, né, e dar soluções para o nosso lojista, para que ele consiga avançar sobre outros canais que não só o porta a porta ali, que é o cliente na loja, né? Então, a tecnologia hoje vem para dar soluções, de alguma forma, entregar a possibilidade desse lojista físico abrir novos canais de venda. E junto com abrir novos canais de venda, eu também vejo um outro passo importantíssimo, né? Que é como você se relaciona com esse consumidor, né? Então, acho que abrir novos canais de vendas também traz esse desafio, né? O lojista está acostumado lá na loja física, barriga no balcão,
muitas vezes teve alguma dificuldade nessa interação online com o lojista, com o cliente, com um consumidor, né? E aí tem muito um trabalho também de desenvolver esse atendimento e relacionamento com o consumidor que não está lá presente. Então, quando eu vejo tecnologia e a forma como a gente consegue ajudar e dar soluções para que a gente consiga evoluir em outros canais que não só o físico, eu vejo muito um trabalho, uma possibilidade da gente ajudar esse lojista físico, abrindo novos canais, então se relacionando com as redes sociais, com outras formas de venda, com e-commerce, com marketplaces e outros, né? Então, vejo isso como um ponto crucial aqui para essa possibilidade de como que a gente prospera, né, num momento como esse. E 2, em como que a gente também evolui na forma como a gente atende o nosso consumidor final, né? Então, novos canais naturalmente trazem desafios de como a gente se relaciona, políticas, né, de troca, de devoluções, de todas as possibilidades que o e-commerce traz, e essa venda não presencial também. E como que a gente interage, né? Então, é o chat, é o e-mail, é o telefone, não mais só ali o olho no olho, né? Então, vejo aqui algumas frentes que a tecnologia, no fim, pode trazer soluções e ajudar o empreendedor aqui a também passar por um momento como esse e se reinventar, porque, no fim, como bem o Caio trouxe aqui sobre o tema, né? Tem muito de como a gente questiona o que até hoje foi feito, né? E se provoca para fazer algo novo, né? Para interagir em um desafio diferente. Então, acho que naturalmente o lojista se colocou nessa posição, mesmo sem querer, acho que muito sem uma escolha, e acho que é o caminho. Então, é o que eu vejo aqui hoje como que a tecnologia consegue entregar para esse lojista. Deixa eu somar um pouco aí o que o Guerra falou, né? Acho que definitivamente, né, a pandemia deu um empurrãozinho, né, para as empresas avançarem, né, no seu processo de digitalização, né, a entrada no e-commerce, né, a busca de outros meios de se conectar, né, com o externo, né, e isso aconteceu também, né, do lado do vendedor, mas também aconteceu do lado do consumidor, né? O crescimento de new buyers, né, novos compradores no e-commerce, né, nesse ciclo todo aí que a gente vive da pandemia, eu diria que algumas dezenas ou centenas de Black Fridays, né, que era típica data onde o consumidor experimentava o e-commerce e, de certa forma, aprendia a gostar dessa comodidade que oferece, né, para poder voltar a comprar e ser recorrente, né? Então, na minha visão, né, a tecnologia, né, que de certa forma, né, dentro do Mercado Livre é o que sustenta junto com as pessoas e os processos ali todo o negócio, ela é um pilar essencial, né, e hoje mais ainda, mas de certa forma, quando a gente olha para os outros países, né, que estão mais avançados em e-commerce, mais avançados, né, no acesso à internet, no acesso, né, a meios de pagamento, né, diferentes aí, a crédito e tudo mais, a penetração de e-commerce ela é muito maior, né? Então, essa curva natural que talvez levasse mais tempo no Brasil, ela foi acelerada. Então, eu acho que é primordial, né, para que as empresas que queiram, né, continuar, né, com os seus negócios em expansão, avancem nos assuntos de tecnologia, né, e digitalização do seu negócio para poder continuar crescendo. Então, definitivamente aí é um caminho sem volta, né? O consumidor de hoje em dia, né, ele quer a conveniência que a compra à distância permite, né? Então, acho que é um pouco desse caminho sem volta que a gente vive e a gente vai continuar vivendo por um bom tempo. Então, precisamos nos atualizar, né?
Com certeza aí, só contribuindo um pouco, porque vocês já falaram tudo aí, mas eu acho que a palavra-chave que o Guerra falou é relacionamento, né? Eu acho que até isso eu coloco como um relacionamento interno entre nós, né, como dentro da companhia, e o relacionamento externo, obviamente, com o cliente. E nesse relacionamento interno com o cliente, eu acho que a tecnologia veio e tem ajudado muito, porque isso faz com que você tenha contato com as pessoas, que as pessoas tenham contato com você, que você possa interagir. Nós somos uma empresa, apesar de uma empresa grande, mas nós somos muito informais. A gente estava acostumado a resolver quase tudo no corredor, na salinha de café, toma um café aqui, toma um café ali, resolvíamos muitas coisas. Agora você tem que usar da tecnologia para fazer reuniões, para seguir processos, e até no começo, eu acho que foi com todo mundo, né? Você começava a marcar reunião 6 horas da manhã e parava 10, 11 horas da noite. E ia de hora em hora, e aí nós até estabelecemos um processo, olha, reunião tem que durar 50 minutos, para depois dar 10 minutos para você poder fazer até as suas necessidades, né? Senão, eu estava vendo a hora que eu ia ter que colocar uma fralda aqui. Eu acho que, então, a tecnologia veio realmente para ajudar nesta parte do relacionamento interno. E na parte externa, vocês imaginam uma empresa que está acostumada a atender mais de 2 milhões de clientes por dia, lá no balcão, no drive-thru, de repente ela se vê falando com o cliente através da tecnologia, através de outros meios. Primeiro, foi um aprendizado muito grande de você fazer com que nós, né, colaboradores, entendêssemos isso e pudéssemos nos colocar à disposição do cliente. E, através das ferramentas, você vai criando como você vai conversar com o cliente, como que você vai estar perto do cliente, porque atender os 2 milhões de clientes, mais de 2 milhões de clientes por dia, para nós é uma honra. Mas o cliente também estava acostumado a ir lá e ser atendido, pegar ir no balcão, fazer suas escolhas. Como que você passa a ter esse relacionamento com o cliente? E isso não seria possível sem a tecnologia. Por isso que eu acho que a tecnologia ela não veio para ficar, ela veio para se estabelecer. E daqui para frente é só tecnologia, tecnologia. Nós criamos algumas ferramentas, nós criamos o que a gente chama de Mac Sem Fila. Então, você pode fazer o seu pedido no app do McDonald's e quando você estiver chegando perto do restaurante, o restaurante que você escolheu para retirar seu produto, você envia um sinal pelo próprio app que você está chegando, o restaurante começa a preparar o seu produto para que quando você chega, você já retire e possa levar ele para casa. Isso, aparentemente, de você ter esse relacionamento com o cliente, você criar essa tecnologia, não é fácil, mas ela é necessária. Mas o back-office que é mais importante, né? De como que essa comunicação chega na cozinha a tempo real para você poder preparar aqueles produtos que o cliente comprou e ele tá pronto a hora que o cliente chega no restaurante. Então, tudo isso é tecnologia. E a gente, através das ferramentas do delivery também, nós estamos colocando e pretendemos colocar mais tecnologia ainda, né? E também os quiosques de autoatendimento, que quando a gente pode abrir um restaurante, né? Quando o cliente pode entrar dentro do restaurante para nos visitar, para fazer o seu pedido, nós estamos também reformando todos os restaurantes e colocando o que a gente chama de quiosque de autoatendimento, onde o cliente pode entrar, escolher os seus produtos e fazer as suas compras. Eu acho que tudo isso está diretamente ligado à tecnologia e eu costumo dizer hoje que esse meio ele envolve o cliente. Então, o foco é o cliente e ele está envolvido pela tecnologia e cabe a nós que estamos lá desenvolvendo, trabalhando, ajudando as pessoas a atender este cliente, estar muito aberto para essa tecnologia, que eu acho que é uma outra dificuldade, né? A gente, às vezes, se fecha para as possibilidades da tecnologia. Acho que a mente aberta, escutar tudo, testar tudo, deu certo, continua, não deu certo, vamos para outro. Esse é o que a gente tem feito no dia a dia aí. Bom, eu acho que uma coisa que eu acho que eu completaria seria o seguinte: no caso de varejo alimentar, especificamente, o varejo que a gente conhece,
supermercados, 4 checkouts, que o nosso negócio é mais supermercados até 4 checkouts, são supermercados menores, né? O que a gente, na realidade, tem 2 aspectos. Um o varejo alimentar, ele ainda tem algumas dificuldades na questão logística, né? Principalmente por causa de temperaturas diferentes e tal, não é tão simples assim, e fica meio caro, e tem um problema da qualidade também, do cliente depois, a questão de agendamento de entrega, horário e tal, tem uma série de complicações, né, no varejo alimentar especificamente, diferentemente quando você pensa em material de construção, eletro, etc., mas o varejo alimentar tem um pouco de complicação. Por isso que, quando a gente olha, a participação do varejo alimentar, de fato, é menor, e ela, para melhorar bem, nós vamos ter que resolver alguns problemas logísticos, né, porque a logística ainda é muito cara, né, nesse aspecto. E até o cliente, como que recebe, se é prédio, se é casa, não é tão simples assim, né? Agora, isso dito, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o varejo alimentar, ele também se adaptou, né? Então, né, o que nós fizemos foi, basicamente, a gente investiu em aplicativo, tanto aplicativo para o cliente, ele poder, na realidade, poder fazer pedidos e a gente fazer picking na loja e ele poder retirar, né? Principalmente aqueles clientes que eventualmente tinham mais dificuldade, porque cada pessoa ou cada grupo de pessoas reagiu de uma maneira diferente. Teve gente que ficou em pânico e tinha dificuldade até de sair de casa, etc. e tal, porque a gente viveu uma situação complicada mesmo, né? Então, a gente estabeleceu horários diferentes de atendimento, então, horários para pessoas mais de idade, diferentemente dos demais, até para evitar, né, que houvesse contaminação, principalmente aquelas pessoas que eram mais idosas, controle e tal, tudo isso foi feito. E eu acho que a tecnologia, ela também ajudou de outra maneira, né? Por exemplo, o lojista, ele fazer pedido digitalmente, não fazer pedido mais como ele fazia antes, ter um representante comercial atendendo ele. Mas uma coisa que é importante ainda, e que para nós, cada vez mais, a tecnologia, ela é uma coisa que, o processo de digitalização é uma coisa que não tem volta, mas, por outro lado, a gente entende que tem que ter o human touch, ou seja, o calor humano é fundamental. O nosso representante comercial, mesmo ele não indo lá, ele é o cara que, na realidade, ele muda um pouco o papel dele, o perfil dele, ele passa a ser muito mais um consultor do que propriamente um vendedor, né? Mas ele é aquele cara que, na realidade, quando o cliente tem uma dificuldade com o próprio aplicativo, ele não consegue colocar o pedido, é esse cara que vai atendê-lo, não é uma pessoa de customer service, né? Não faz sentido, não é isso. Então, assim, eu acho que, primeiro, o varejo alimentar, ele ainda tem se eu pudesse resumir, ele tem ainda um caminho pela frente, que não é tão simples. Você tem grandes cidades, problemas grandes, mas também em pequenas cidades você tem problemas grandes também. Nós, por exemplo, 60% dos nossos negócios são feitos em cidades de menos de 100 mil habitantes. Então, assim, a gente entende bem do Brasil profundo. E é um pouco diferente de quando a gente fala São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e tal, não é a mesma coisa, né? Então, eu acho que, primeiro, varejo alimentar tem um desafio ainda pela frente. Eu acho, segundo, eu não acredito que vai ter só digitalização ou só vai ter venda online, não. As pessoas querem on e off. A experiência presencial, ela vai continuar existindo. Terceiro, não tem um vencedor, não é só atacarejo, não é só varejo pequeno, não é só hipermercado. O cliente, ele gosta de flanar, ele gosta de olhar, ele gosta de pesquisar, ele gosta de visitar, né? E tem momentos também diferentes, né? Então, eu quero comprar também alguma coisa de roupa ou de bazar, então eu vou no hiper, eu quero comprar só alimentos e de limpeza, eu vou no atacarejo, quero comprar um produto um pouco mais sofisticado, eu vou num pão de açúcar especial. Então, quer dizer, isso não acredito em cavalo vencedor. O que existe, claro, alguns cresceram mais que outros, né? Mas, assim, acreditar que nós vamos ter um cavalo vencedor, não. Eu acho que, é claro, naturalmente,
um negócio que era de 6%, ele vai para 10%, 12%, como aconteceu com o digital, foi um crescimento enorme, enorme. Né? Mas dizer que só ele existe, não. Ele vai continuar existindo o on e o off, a gente vai continuar, nós vamos evoluir. Eu acho que cada vez mais nós vamos ser nativos no sentido de você fazer um pedido e você retirar, ou você começar a fazer na loja e depois você receber em casa. Isso aí eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco, né? Acho que, sem dúvida nenhuma, como todos os meus colegas falaram, o cliente no centro é ele que define como ele quer o input. Ele quer comprar presencialmente, ele quer comprar digitalmente, né, online, ele quer receber aonde, ele quer fazer picking na loja, ele quer fazer coleta na loja, não quer fazer coleta na loja, quer coletar em outro lugar, quer pedir um Uber para recolher para ele. Então, tudo isso a gente tem que se adaptar e é natural que nós vamos nos adaptar, né? Tem todo o aspecto de controle disso e tal, que nós estamos aprendendo. Eu acho que nós temos uma coisa linda que, com tudo isso, aconteceu muita gente jovem, com cabeça boa e sem legado, né? Principalmente nós que temos um pouco mais rodado, a gente tem muito legado, muita coisa que você acaba criando barreira para evoluir, e tem gente jovem que, né, nunca viu uma coisa diferente, o cara já é nativo, então ele já faz uma coisa, ele não sabia que não podia dar certo e deu certo, não é isso? Então eu acho que assim, eu tenho uma visão um pouco menos dramática em relação a isso. Eu acho que o cliente no centro ele resolve muitas das coisas. Eu não acredito que o atacarejo vai ser o cara, só vai ter atacarejo, só vai ter online, só vai ter não vai ter só nada. O cliente ele gosta de variedade, né? E isso também no Brasil hoje existe porque nós temos renda melhor, porque quem lembra do Brasil há 30 anos atrás, não tinha vários modelos de loja, simplesmente não tinha renda para ter, Então não tinha loja de departamento, não tinha, né, tinha hipermercado, que hipermercado é coisa de pobre mesmo, porque na realidade era uma loja de departamento que o alimentar financiava o não alimentar. Então, eu sou um pouco, eu tenho uma visão um pouco mais, assim, menos dramática quanto à situação. Eu acho que é muito positivo, eu acho que a gente está caminhando muito bem, né? E eu acho que tem espaço para todo mundo, né? É isso. Só complementando o Rubens, concordo com esse ponto sobre a possibilidade de um consumidor comprar online, comprar no físico, retirar no online, retirar no físico. Acho que conceito super, super relevante, né? Omnicanalidade, então, para a turma que não ouviu falar disso, vale buscar mais informações sobre também. E aí, os desafios que isso traz, né? De controle de estoque, emissão de nota, e etc., e afins, mas, de fato, uma tendência também, e que naturalmente é viabilizado por tecnologia e que traz, né, alguma evolução aí para a forma como interage com o consumidor. Então, de fato, um tema bem atual, né? Muito atual. Pois é, vamos ler um pouquinho aqui os comentários do pessoal. A Eta Pereira diz: vendedores viraram consultores, interagindo com os clientes por meio das redes sociais. Tem também aqui a Viviane. Ela diz: conquistei cliente que não gostou do produto por foto, fui lá até ele levar o mesmo produto, acreditando que ele precisaria sentir o produto, e ganhei o cliente até hoje. Tem também aqui a Ruth dizendo que uma pesquisa feita, ela não diz por quem, mas diz que o comportamento do consumidor mudou e aproximadamente 40% vai optar pelas compras online, comodidade e preço, né? Tem aqui muita gente participando, tem também o caso em que acredito muito no propósito, mas sou muito à moda antiga, né? Gostaria de ter mais possibilidade de compra e pagamento. Está aqui a opinião, né, do nosso... não, acho que eu misturei um pouquinho. O Carlos disse: acredito muito no propósito que atrairá o consumidor até uma loja física, claro, contemplando a experiência de compra com excelência. Enfim, muito pessoal aqui participando. E vamos entrar no assunto que também é muito importante, que é a digitalização dos meios de pagamento, né? Crescimento das carteiras digitais, avanço das fintechs, né? São apenas parte desse movimento. E em novembro, né, o Banco Central lançou o Pix, sistema de pagamento instantâneo, que oferece uma série de vantagens aí em relação aos meios mais tradicionais. Eu queria saber de vocês, que também, inclusive, é uma dúvida aqui do nosso
participante, do pessoal que está assistindo, queria saber, esse novo ecossistema de pagamentos abre possibilidades para o varejo? Isso pode ajudar o pequeno e médio empresário varejista? E vou até complementar aqui com a pergunta, acredito que seja do Edson. Ele disse que queria saber o que vocês estão fazendo para inovar, já que vocês estão no Pix, né? E também se diferenciar dos concorrentes. Posso puxar aqui, tem até mais a ver com o nosso Vamos lá. negócio. Essa é a tua. Bom, eu acho que, primeiro, o Pix, para a gente, é uma grande oportunidade, né? Eu vi até uma pergunta sobre como que a Stone está trabalhando o Pix, como a gente está vendo esse movimento do Pix, e, por fim, como a gente se diferencia dos concorrentes com o tema, né? Acho que Pix a gente vê como uma grande oportunidade, no sentido de ele abre um dinheiro novo no ecossistema, tá? Pensa que, de alguma forma, no varejo físico, ele pode vir a substituir o dinheiro físico, né? A cédula ou a moeda, né? Então, ele abre para a gente essa oportunidade de participar, né? Dessa interação, né? De forma eletrônica, que hoje a gente não participa através do dinheiro. Então, para a Stone, como empresa, é uma oportunidade, né? Nesse sentido. E ele também, quando a gente olha para o mundo online, né, para as vendas online, ele abre também algumas frentes, né, algumas vertentes. Até então, para quem não tem tanto contato, no online não existe de forma tão difundida a transação de débito, né? O que tem hoje é muito comum no online é o boleto, né? E o Pix, ele de alguma forma viabiliza essa interação rápida, de recebimento rápido, né, nessa venda online através do Pix, dando essa modalidade quase que como um débito, né, para essa compra online, e também substitui de alguma forma essa interação com o boleto. Então, para o consumidor final, mais uma forma de pagar, para o lojista, mais uma forma de receber no online, né? Então, isso também, de alguma forma, abre oportunidades, né? Na nossa visão, Pix para o online tem muito esse direcionamento, e aí no físico, colocando um dinheiro novo dentro desse mercado eletrônico, vamos dizer assim. E aí, naturalmente, isso facilita gestão de recebíveis e afins, que também é uma oportunidade para esse lojista se organizar. Então, um pouco do que a gente vê aqui, aí como a gente se diferencia como empresa, que estava ali um pouco na pergunta do nosso colega, tem muito em como a gente dá boas experiências para o consumidor. Então, bipar um QR Code para pagar com Pix, sem precisar digitar um dado, uma informação, acho que naturalmente isso é uma experiência que a gente quer dar para o nosso consumidor final, junto ao lojista, integrar esses pagamentos aos sistemas ERPs e afins também, para que isso tenha e entre de forma controlada, tanto nas vendas quanto nos recebíveis, né? Então, acho que tudo isso, de alguma forma, envolve em como a gente dá uma melhor experiência na interação dessa forma de pagamento. E aí isso, de alguma forma, também pode nos diferenciar. Então, isso é um pouco do que a gente tem visto aqui do Pix, especificamente, e como a gente vê as aplicações disso também. Acho um pouco da novidade, mas, sem dúvida nenhuma, traz para a gente um novo mercado, assim, uma nova forma de atuar aqui, uma nova interação com a moeda, né? Com o dinheiro. Posso seguir aqui? Pode sim, por favor. Acho que só em termo, no Pix, eu acho que para nós ele é uma ferramenta extremamente importante. É mais um meio de pagamento que facilita para o cliente, facilita para a gente. Como o Guerra falou, acho que isso substitui o dinheiro. Vocês imaginam você passar carro forte nos restaurantes para recolher dinheiro e levar, conferir. Imagina a logística que é isso em mais de 1.000 restaurantes que a gente tem Fora no Brasil. Segurança, né, Dorival? Segurança também, segurança, né? Então, toda essa parte de ter cofre no restaurante, então, tudo isso eu acho que vai facilitar muito, não só para o cliente, mas está facilitando muito os nossos processos internos, né? Isso eu acho que veio e facilita muito para o cliente
porque é mais um meio de pagamento, e eu tenho certeza que vão vir outros meios de pagamento, mas também facilita a parte de processo, facilita a segurança, como o Guerra falou, e outras vantagens, vamos dizer assim. Eu lembro que acho que cinco anos atrás, existe uma troca muito de informações entre nós, no mundo do McDonald's, vamos dizer assim, e na China, você já ia você ia numa barraquinha comprar, sei lá, uma fruta, né? Porque lá é muito comum ter nas ruas, e você dava teu celular na hora, a mulher já pegava o QR Code na hora, você já digitava e ia embora, ou lá não é Pix, né? Porque é o sistema do governo, mas é muito parecido. Então, isso já vem de long time, vamos dizer assim, em outras regiões, né? E eu tenho certeza que isso vai ser um sucesso no Brasil. Eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo, porque facilita principalmente para o cliente. E a gente fala aí Eu posso complementar um pouquinho sobre essa questão do Pix, rapidinho. Por favor. Não só Pix, né, mas meios de pagamento. Eu acho que primeiro é o seguinte: do momento que o cliente ele está no centro, não tem jeito, né? Você vai ter que você agrega os meios de pagamento que estão disponíveis, né? O cliente demanda isso. No nosso caso, nós temos também a questão da cobrança. Então, hoje a gente emite 1 milhão de boletos mês, mais ou menos. Então, a gente imagina que com o uso, a divulgação, principalmente quando começar a segunda fase, que é o Pix programado, etc., eu posso substituir boleto, eu acho que a gente tem uma possibilidade de ter economia, né? Então, você sai de uma tarifa lá de boleto, que é 1 e alguma coisa, ou 90 centavos, ou o que seja, para uma coisa muito mais barata, né? Deveria ser muito mais barata. É claro que o Guerra, com certeza, não vai ser tão mais barato assim, né, Guerra? Mas teria que ser mais barato. Vai ser mais barato, pelo menos, que o boleto. Isso vai ser, né? Isso é uma coisa. A segunda coisa também que eu vejo é que não vai dar para substituir tudo, é porque no final do dia você tem, quando você fala em e-commerce, você tem clientes que são boleteiros, né? O cara, na realidade, ele pega e emite boleto em 10, 15 e-commerce, porque ele quer comprar um celular, então ele quer garantir o preço, ele emite os boletos e escolhe um para pagar depois, né? Então, assim, não é que existe uma solução para tudo, mas tem cliente, o cliente, como ele demanda, nós temos que, de fato, atender. Eu acho que, para nós, a beleza entre um boleto, um boleto e um Pix, é muito melhor o Pix, né? Entre um cartão de crédito e um Pix, é melhor o Pix, que é mais barato também, né? E como em dinheiro e Pix, aí tem um problema, um ponto que o Dorival falou bem, você tem todos os custos de processamento do dinheiro, né? Mas, assim, isso é uma realidade. Nós temos locais que ainda 50% da venda é dinheiro. O cara paga em dinheiro. Então, quer dizer, tem que ter, eu acho que no final do dia, né, o cliente de novo no centro, e a gente tem que dar as opções que ele demanda, né? Então, vamos lá, a gente pode tentar responder aqui mais rapidamente algumas das perguntas do pessoal. O pessoal está enviando aqui. Vocês foram falando do Pix, né? E me fez lembrar, eu na praia, e lembro que estava passando aqueles vendedores da praia, e uma vez me ofereceu, eu falei, não tenho aqui, eu só estou com cartão. E aí ele falou, não, mas eu tenho cartão. Ele tirou ali a maquininha do cartão, né? E aí, recentemente, também lá na praia, o vendedor passando, não trouxe o cartão, mas eu tenho Pix. Então, não só as grandes empresas, mas também o pequeno vendedor que está ali, né, fazendo sua venda para pagar até o aluguel, né? Muitos deles falam sobre isso. Vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que a internet deu uma falhinha. Mas é mais ou menos isso. Até os pequenos vendedores hoje estão usando o Pix, estão usando cartão de crédito. E isso tudo, né, veio para ajudar mesmo nas vendas. Vou tentar responder aqui algumas dessas perguntas. O pessoal está mandando desde cedo. Vamos lá. Primeira pergunta que a gente separou aqui. Empresa tem que cumprir metas. Foi o Alex Pereira que perguntou isso. Como é que a empresa consegue motivar os funcionários a cumprir essas metas de forma online?
Bom, no caso, especificamente, a gente é uma empresa orientada, eu acho que todas elas são, mas a gente tem uma força de vendas externa grande, né? Comissionada. Acho que a primeira coisa é o seguinte, você ter renda, você ter comissionamento, né? Ajuda muito, sem dúvida nenhuma, né? Porque quanto mais o cara vende, né? E geralmente essa venda não é um comissionamento puro, muitas vezes é um comissionamento que está baseado em cumprimento de metas, isso ajuda muito, né? Isso é um ponto. O segundo é que, mesmo que as pessoas estejam, principalmente a área de vendas, eu acho que a área de vendas é o mais fácil de você monitorar do que uma parte administrativa, porque o cara de vendas, ele naturalmente existe uma cobrança, porque tem uma meta diária que você avalia, uma equipe que avalia aquela meta, ou se não é equipe, é você mesmo que faz aquela avaliação diária. Pô, a meta era tanto, não fez tanto, né? Nós, por exemplo, nós somos uma empresa que todo dia de manhã, a primeira coisa que a gente faz é ver as metas. Quem não bateu meta, ela recebe uma chamada, automaticamente, né? Então, é assim que funciona. Eu acho que, primeiro, se você tem um esquema de remuneração variável, eu acho que isso ajuda. E, segundo, um sistema de controle e cobrança efetivo. Aí, meus colegas podem, que também são de operação, aí, podem falar isso aí. No nosso caso, no caso do McDonald's, nós não temos nos restaurantes venda variável, mas nós temos sim muitos incentivos e muito treinamento, né? Vocês imaginam que nós temos a Universidade do Hambúrguer, que fica aqui em São Paulo, onde são feitos todos os treinamentos para as pessoas, e com a pandemia nós tivemos que rapidamente, através da tecnologia, passar todos esses treinamentos para, vamos dizer assim, disponíveis aí via web, né? Então, eu acho que isso faz com que você repense seus processos, como que você continua motivando as pessoas e como que você vai fazer para alimentar essas pessoas para que elas possam cumprir as metas dos gerentes, os coordenadores e todos os colaboradores que trabalham no restaurante. É um pouco mais complicado você fazer isso, mas nós não perdemos a nossa força, vamos dizer assim, de apoio aos restaurantes. Todos os consultores, todos os gerentes de mercado, todos os gerentes de restaurante, eles continuaram se sentindo apoiados. Eu acho que a primeira coisa que a gente faz, e agora está tendo que fazer mais vezes, é entender um pouco a situação das pessoas, e conhecer, tentar entender ela como pessoa, como ser humano. E depois, obviamente, você vai negociando, você vai cobrando, como o meu amigo Rubens falou, porque, afinal de contas, nós trabalhamos em uma empresa que tem que fazer o resultado, tá certo? Então, acho que isso é importante, você ter o foco, mas você colaborar com as pessoas, você está disponível para as pessoas, para que você possa ajudá-las e desenvolvê-las dentro deste objetivo. Nós não deixamos de ter nenhum plano dentro dos restaurantes que nós já tínhamos. Nós continuamos tendo os nossos treinadores, eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um programa anual de que cada restaurante escolhe o seu melhor fritador de batata, o seu melhor a pessoa que faz o hambúrguer, a melhor pessoa que faz o sorvete. Isso é escolhido dentro do restaurante, depois passa a ser uma competição regional, depois uma competição estadual e depois uma competição Brasil. E na competição regional e na competição Brasil, as pessoas que conseguem se destacar, elas ganham uma série de premiação da empresa, inclusive, às vezes, o custo do estudo, universidade, o que ela estiver fazendo, a companhia passa, vamos dizer assim, a arcar com esse custo, que não é um custo, né? É um desenvolvimento, a gente costuma dizer que é um desenvolvimento. Então, eu acho que isso é importante, é você manter a força na equipe, como o Rubens falou, você continuar ali acompanhando, trabalhando, focado, porque as metas têm que acontecer. Nem sempre acontece, você tem que arrumar os caminhos, você tem que, às vezes, dar uma volta para tentar conseguir as coisas, mas eu acho que o foco eu considero a principal ferramenta nisso. Bom, deixa eu tentar falar um pouco, e aí, falando de cultura Mercado Livre, né? Como a gente executa as nossas coisas no dia a dia, e isso vale
né, para uma operação que é remota, né, no caso de atendimento ao cliente, todo o time de tecnologia, todo o time de suporte, né, e um pouco do que é operação, né. O nosso principal direcionamento é conexão com o propósito, né? E aí tá bom, por que que no final das contas todo mundo está fazendo aquilo que a gente está fazendo, né? Onde está o propósito maior, né? E aí, óbvio, isso garante um direcionamento, né? Um objetivo muito claro ali, né? Do que a gente quer, né? Como companhia, né? E isso é desdobrado em metas e objetivos quantitativos, né? E aí cada uma das áreas tem uma rotina de acompanhamento disso, né? Então, normalmente as rotinas elas são semanais, então os gestores das áreas fazem os acompanhamentos semanais daqueles indicadores, né? De como que está a evolução do negócio como um todo, já em fóruns maiores um pouco e com um espaçamento maior. Então, isso vale para qualquer uma das áreas, né? Então, hoje em dia, né, com a quantidade de operações que eu gerencio, eu faço esses encontros com o time, né, e ele acaba acontecendo remotamente, né, porque a cada uma das unidades ali estão separadas e, lógico, o protocolo também de trabalho de Covid não permite uma população junta, né? Então, acho que essa alternativa para poder fazer a gestão, ela existe, né? A grande chave do negócio é conectar essas pessoas ao propósito do teu negócio, né? Esse eu acho que é o principal, né? E você ter rotinas muito claras de execução. Então vamos lá, seguir para o próximo tópico. O Clayton está dizendo o seguinte: ainda existe um grande abismo para o microempreendedor alcançar vendas significativas no meio online, né? Na realidade, poucos conseguem 10% de suas vendas nessa modalidade. Isso aqui está a opinião do Clayton. Vou aproveitar então para perguntar, nesse momento que o consumidor busca cada vez mais autonomia, agilidade, quais são as soluções que vocês enxergam ou sugerem para o varejo físico? Bom, se eu puder começar nessa, né? Acho que um canal super importante, né? Para você, varejo pequeno, físico, que quer se expandir, usar os marketplaces, né? Então, o Mercado Livre é o maior marketplace hoje, né? De e-commerce da América Latina e o acesso, a quantidade de pessoas que acessam por segundo, por, para qualquer tipo de região, qualquer localidade. Então, acho que esse é um bom começo, né? Você não precisa fazer grandes investimentos, você consegue usar a tua própria estrutura para poder se conectar ali, né? Você vai precisar talvez de um pouco de recurso tempo para poder aprender a usar, né, a ferramenta, estudar um pouco ali, né, de como você avalia se teu preço ele está adequado, né, qual é o estoque que você tem que colocar, mas ele de certa forma ele é bem simples de ser utilizado, né, e o movimento que o Mercado Livre vem fazendo, né, de expansão da malha logística para as regiões fora Sudeste e São Paulo, né? Então a gente abriu um CD, né, na Bahia, né? Inauguramos um CD recentemente em Santa Catarina, com o objetivo de conseguir suportar esse empreendedor local, né, da Bahia, do Nordeste, né, com a questão que, de certa forma, é a parte mais dolorosa de alguns negócios, né, que é a logística. Então, ali a gente acomoda e recebe os produtos, né, desse empreendedor ali que está vendendo na plataforma e cuida de todo o processo até chegar na casa desse consumidor. Então, se eu puder colocar isso como
como um direcionamento, ele funciona. E não precisa ter medo, né, de entrar no marketplace, não, Viviane. Existe aí, né, você consegue controlar o teu estoque, né, você consegue gerenciar isso daí, né, observar o teu preço versus a concorrência, e eventualmente isso vai te abrir uma oportunidade, né? Você consegue crédito, você consegue outras coisas dentro da própria plataforma para poder impulsionar o teu negócio aí. Então, acho que é um pouco esse o caminho. Se eu puder adicionar, acho que nesse ponto da Vivi aí, no limite, Vivi, dá para ter uma primeira experiência também investindo em redes sociais ali, cria sua primeira carinha lá numa rede social, acho que tem uma primeira interação e você já pode ter uma experiência de venda não presencial ali, usa um link de pagamentos e aí interage para poder entender como funciona essa dinâmica, e aí naturalmente existem evoluções com o marketplace, o e-commerce próprio e afins, né? Então dá para começar ainda num step anterior, se você tem esse medo, para ter esse primeiro contato, né, dessa venda não presencial. E aí, adicionando algumas coisas que eu vejo, assim, e aí acho que, de alguma forma, também ajudam nessa construção do que é o varejo físico, falando de autonomia, agilidade, ali, que é um ponto que o consumidor busca. Aí eu acho que o Rubens vai poder até falar mais, e aí para grandes cadeias, mas não sei como é esse no Brasil dentro lá também. Mas tem a ver com como que a gente dá soluções de autosserviço para esse lojista ter uma experiência física com menos fricção, né? Então, de alguma forma, se a gente der condições para que esse consumidor vá à loja, tenha pouca fricção para poder fazer uma compra, naturalmente a gente também está dando para ele uma nova experiência. Então, acho que naturalmente aí uma possibilidade para trabalhar dentro da loja, como que você dá uma experiência com menos fricção, né? E aí gere aí talvez um autosserviço, formas de pagar, de interagir sem fila e afins. Acho que são coisas que também podem trazer aí benefícios, né? Eu acho o seguinte, assim, eu concordo com o que o Luiz e o Guerra falaram. Eu acho que um canal o marketplace é um canal que você não tem o risco de crédito, você não tem que fazer marketing, então, em troca disso, você vai pagar uma comissão, né? O cuidado que tem que ter, e às vezes cuidado que eu digo é mais no sentido de você aprender, e aí eu acho que tem que começar um pouquinho devagar para aprender como é que quais são as regras do marketplace. Tem marketplace que, na realidade, é muito mais rigoroso, então você, eventualmente, tem problemas se você não atende o cliente em tantas horas, automaticamente, mesmo que a venda tenha sido feita, debita para você aquilo lá, a mercadoria não volta. Então, tem alguns problemas, existe sim. A questão toda é o seguinte, eu acho que não tem jeito de você não estar nisso, você tem que estar. Um canal de vendas bom, né? Mas você tem que saber trabalhar, como todo canal de vendas, não faz diferença, né? A segunda coisa que eu vejo é o seguinte, a loja física, existe uma coisa que é extremamente importante, depois com certeza o Dorival vai poder dar os exemplos práticos, mas ponto é extremamente importante. Se você tem um ponto bom, se você é um lojista que já opera há algum tempo, então, e aquele ponto é comprovado, se não aconteceu nada distinto, ou seja, se não houve uma obra que mudou a configuração da rua, ou uma barreira que surgiu, que seja, aquele ponto ainda existe, né? Ele existe, ele está lá, ele já foi provado. Uma das coisas que a gente faz muito, e em varejo grande a gente faz, e nós fazemos muito também, varejo principalmente novidade. E novidade você tem de duas maneiras. Primeiro, criando uma arrumação na loja sempre, quem tem eventualmente frente, fazendo uma frente diferente, toda vez, mudando o produto. Na realidade, outra coisa extremamente importante é você fazer panfletagem, carro de som. Outra coisa que a gente faz muito e que faz nós temos até datas para fazer, além das promoções que você pode fazer, a promoção de aniversário e tal, nós fazemos reinauguração de loja.
de vez em quando você tem que mudar, igual na casa da gente, de vez em quando você tem que mudar as cores e tal, porque se não tiver uma mudança, o cliente, né, ele vai ver a mesma coisa sempre e não tem muita vontade de chegar. Então, você tem que usar todo o arcabouço, todas as possibilidades. Então, trabalhar bem os produtos na loja, que o produto é a razão do cliente ir, além do serviço, do seu serviço, claro, mas o produto principalmente. A segunda coisa é você, na realidade, trabalhar a parte comercial, a parte de eventos. A terceira coisa, de vez em quando, você tem que dar uma mudada mesmo, tem que passar uma tinta, não precisa gastar muito dinheiro, muda a tabela, né? Muda a sinalização, etc. Então, são coisas que a gente faz, cria produto novo, como o próprio Guerra falou, de repente lança um produto, aceitamos Pix, né? Tem um cara que eu gosto muito, que ele falou que ele aceita Bitcoin. Ninguém paga em Bitcoin, mas ele fala que aceita em Bitcoin e todo mundo presta atenção, né? Mas ninguém está pagando em Bitcoin, pô. O Elon Musk fala muito isso, ele é um puto do marqueteiro, né? Então, eu acho que, na realidade, você sim tem o canal de marketplace que eu acho que é super legal, tem que entrar, tem que fazer teste. Eu acho que o que o Guerra falou, você também tem outro marketplace atual, que é o próprio Store, o Banco Inter, tudo que é banco digital está montando o seu marketplace. Então, também é uma possibilidade. Então, o marketplace é uma realidade, mas o ponto de venda, ele continua sendo importante e você tem que trabalhar. Agora, tem que trabalhar. O cara que fazer um bom ponto de venda demanda trabalho. Não é coisa trivial. Não dá para ser das 8 às 6 da tarde. Infelizmente, essa é a minha experiência. O Dorival pode falar mais, com certeza. Eu acho que eu estava rindo porque assim, a gente roda, mas tudo acontece, né, em função do ponto, né? Eu costumo brincar aqui com as pessoas de expansão que primeiro lugar, ponto. Segundo lugar, ponto. Terceiro lugar, ponto. Quarto lugar, ponto. Quinto lugar, a gente resolve se vai fazer um restaurante lá ou não. Assim, algumas informações assim, só para compartilhar com vocês um pouco do nosso raciocínio, mas 80% das pessoas que vão a um restaurante McDonald's, elas estão saindo de casa e indo para algum lugar ou estão retornando de algum lugar para sua casa. Então, por que o ponto é importante? Porque ele tem que estar nesse trajeto. E não só o ponto, mas o ponto tem que estar relacionado à facilidade. Não adianta você estar no melhor lugar se o cliente não consegue entrar, ou se ele não consegue sair. Se ele não consegue, no nosso caso específico, ter vaga para estacionamento, de modo que ele possa estacionar confortável, se ele vai com a família, se ele vai sem a família. Então, eu acho que as características físicas do negócio, elas são importantes. Óbvio que elas são localizadas. A gente não consegue, através de um restaurante de uma cidade, atender outra cidade. No nosso caso específico, nós temos que entregar o produto, nós entregamos refeição, experiência. Então, isso é importante, o cliente tem que receber isso fisicamente. Mas a gente faz muita pesquisa, gente. Eu acho que eu gostaria de usar metade do que a gente tem de dados das pesquisas que a gente faz. Mas uma delas que me chamou a atenção, eu acho que isso ficou para nós como um fato extremamente importante, é que o cliente diz o seguinte para nós: olha, eu vou continuar comprando online, eu gosto de comprar online, mas eu quero sair, eu quero estar fora e eu quero visitar os lugares aonde, primeira coisa, seja seguro. Seguro em termos de pandemia, em termos de segurança, de tudo. Segunda coisa, aonde eu tenha boas recordações deste lugar. Ou seja, se a gente proporcionar para esse cliente experiências boas, se a gente vem proporcionando, ele vai voltar, porque é o segundo motivo que faz com que as pessoas saiam de casa. O primeiro é lugar seguro, e o segundo é que elas possam ir aonde elas se sentem bem, onde elas têm recordações boas, onde elas têm experiências boas. Então, eu acho que isso demonstra, vamos dizer assim,
esse mix, né, Rubens, que você fala do físico, do online, de tudo. O cliente vai poder escolher, e ele vai escolher de acordo com o momento que ele está vivenciando. Eu posso ir a um McDonald's na hora do almoço, estou trabalhando, quero comer rápido. É uma experiência que eu espero. De noite, eu posso ir até com a minha família, no mesmo restaurante, comer o mesmo lanche, mas a minha experiência é totalmente diferente. Eu já vou querer sentar, conversar, fazer um outro ambiente, um outro espaço. Então, é isso que eu acho que a gente tem que cuidar, no online, no físico, seja onde for. Entender essa vontade dos nossos clientes e como que nós vamos fazer para atendê-los da melhor maneira possível, criando boas recordações para que ele possa voltar. Acho que essa é o que eu vejo. Eu acho que uma coisa, o Dorival pode até explicar aí também, mas assim, quando a gente fala de loja, né, a parte de cores, a parte, né, o McDonald's trabalha muito isso bem, a cor vermelha e amarela não é de graça, tem uma razão por trás disso, né? Então eu acho que tudo isso a gente tem que trabalhar bem no ponto de venda, né? Então, assim, eu não acredito que o ponto de venda ele acaba, muito pelo contrário, eu acho que, principalmente quando a gente pensa em alimentação. Alimentação não é só comer em casa sozinho, você quer experiência, você quer compartilhar a mesa com alguém querido, né? O seu filho, por exemplo, meus filhos cresceram fazendo festa no McDonald's, pô. O McDonald's é uma coisa que tem uma questão de lembrança positiva, né? Então, tudo bem que depois de mais de 15 anos eles gostavam mais do outro, né? Mas tudo bem, mas para criança Essa faz parte, mal, então, pô. depois a gente conversa, depois daqui eu vou te ligar, então. Eu acho que tem tudo a ver. A gente, assim, o McDonald's ele cuida muito disso. Existem muitos estudos em relação a cores, a iluminação. Como eu falei para vocês agora no exemplo que eu acabei de passar, eu posso ir na hora do almoço correndo, eu vou querer uma iluminação para eu continuar lendo meus e-mails ou para eu continuar falando no celular. À noite, se eu vou com a minha família ou se eu vou numa outra, eu vou querer uma outra iluminação, talvez um ambiente mais alegre, mais descontraído, né? Então, eu acho que tudo tem a ver, você tem que estudar. E você não consegue fazer nada se você não conversar com o cliente, se você não entender o cliente. Na época que era responsável pela engenharia da companhia, cometi um erro assim, muito grande por não ter conversado com o cliente. E eu divido isso com vocês, eu tenho a humildade de dizer que errei. Ainda bem que meu chefe me permitiu eu errar. Mas para quem conhece a Avenida Paulista, é uma rua extremamente de negócios, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas estudam, mas as pessoas estão com muita pressa. E eu fui fazer uma reforma de um restaurante na Avenida Paulista, eu reformei o restaurante inteiro e eu coloquei um brinquedo nesse restaurante para criança até 7, 8 anos. Com 2 meses de reforma, o gerente, o diretor me chamou na época e falou assim, eu preciso tirar esse brinquedo daqui. Falei, caramba, mas eu acabei de reformar esse restaurante, gastei uma fortuna para colocar esse brinquedo e agora você quer tirar o brinquedo? Ele falou, olha aqui o meu product mix, eu não tenho criança aqui eu só tenho adulto, eu tenho gente que vem aqui que está trabalhando, eu preciso de mesa, eu preciso de cadeira, eu preciso de ambiente, eu não preciso de brinquedo. Aí eu fui entender o quanto é importante na hora de você fazer uma reforma, ou na hora de você abrir o seu negócio, ou na hora de você até abrir um novo negócio, de você conversar com os clientes. E existem maneiras muito fáceis de você conversar, através de WhatsApp, de pesquisa simples, não precisa ser nada sofisticado, mas é muito importante você conversar com quem vai usar, ou quem vai adquirir, ou quem vai estar lá, que é o seu cliente. Mas a experiência. Pessoal, então a gente vai chegando ao fim do nosso encontro. Eu agradeço demais a participação de todos vocês, pessoal que assistiu, os nossos convidados. Quero agradecer aqui
principalmente a vocês, nossos convidados, Dorival de Oliveira, o Luiz Augusto Vergueiro, o Rubens Batista, o Tiago Guerra, por compartilharem com a gente tanta informação legal, tanta experiência legal. Tenho certeza que o pessoal participou muito aqui, isso é um sinal de que foi muito legal estar com vocês e participar nessa noite. Lembrando que a nossa palestra, esse encontro, ele vai estar disponível no YouTube, no canal do Luz Criações. Então, quem quiser dar uma olhadinha, assistir novamente, fazer anotações, é só entrar lá no YouTube da Luz Criações. Então, Tiago, Rubens, Luiz, Dorival, muito obrigado, tá, pela participação de vocês. Obrigado pelo convite. Tchau, gente. Foi um prazer compartilhar com vocês. Eu que agradeço aqui. aí. Obrigado a todo mundo aí, viu? Valeu, Se cuidem. pessoal. Abração, Prazer gente. também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tenham todos uma boa noite. Até a próxima.